Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje vamos falar sobre Jesus e Abraão, que segue narrado exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. João, capítulo 8, versículo de 31 a 59. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos a descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-ei livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurai matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurai matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos da prostituição. Temos um só Pai, Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: Não dizíamos com razão que és samaritano e tens demônio? Respondeu Jesus: Eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós procurais me desonrar. Não procuro a minha glória, há quem a procure e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizeis: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior
que nosso pai Abraão, que morreu, os profetas também morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Bem, então essa é a narrativa do Evangelho de João sobre Jesus e Abraão. Então agora vamos fazer uma reflexão sobre o que o Evangelho de João nos ensina nessa passagem. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faz aqui a sua inscrição para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, então aqui nós vemos mais uma narrativa longa, não é, de João, que ela parte de onde nós paramos no último encontro, né? Se que nos acompanha aqui no canal, vocês se recordam que no último encontro nós paramos quando algumas pessoas tinham acreditado em Jesus, né? E aqui nós damos sequência. Mas os judeus aos quais Jesus se dirige, né, eles confrontam o posicionamento, né? Jesus ele fala: Se permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa questão de a verdade vos libertará, os judeus entenderam como que tivesse os colocando na condição de escravos, né? Somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, né? Bem, o contexto de escravo, de libertação, né, que Jesus traz aqui, não é o que eles entenderam. Porém, dentro do entendimento deles, eles também estão equivocados, porque durante 400 anos os hebreus foram escravizados no Egito, né? Depois ali do período de José, né? Que gozava da amizade, né? Do faraó e que trouxe ali a sua família para viver no Egito, né? E como desdobramento com os próximos faraós, ele colocou os hebreus na condição de pessoas escravizadas. Mas trazendo para o contexto real do que Cristo quer trazer aqui, ele menciona a escravidão do pecado. Ninguém antes de Jesus colocou o pecado nessa condição, né? Os judeus, eles sempre colocaram a questão do pecado como uma culpa, é uma culpabilização. Você pecou, você errou. E Jesus, ele faz um outro movimento, né? Ele coloca aqui que quem comete pecado é escravo. Veja, se você não quer fazer e você não consegue sair da condição, ou seja, você não quer pecar, mas você está preso ao pecado, você está o quê? Escravizado pelo pecado. Porque a liberdade está em Deus, né? O pecado, ele é uma corrente que te puxa para onde você não quer ir, né? Então Jesus aqui, ele coloca numa outra condição, num outro patamar a questão do pecado.
né, como uma escravidão que nos distancia da presença de Deus. E quando Jesus coloca aqui, né, que o Filho vos libertar, sereis realmente livres, né? E aí, como resposta a essa questão da descendência de Abraão, Jesus reconhece, né, que as autoridades religiosas, ali, os judeus, são descendentes de Abraão, sim. Só que eles estão tentando matá-lo. Então, novamente, Jesus traz aqui a questão de que eles estão tramando a sua morte, né? Não é a primeira vez, nem a última vez que Jesus vai se referir dessa forma, né? Ele tenta aqui publicamente desmascarar as autoridades religiosas que, no fundo, tentam arrumar uma situação para matar Jesus. E aqui Jesus, ele aproveita a ocasião pública para denunciar e afirma que a palavra não penetra. Né? Por mais que Jesus ele invista, a palavra não penetra nos judeus, que eles têm um coração duro e não acolhem o ensinamento de Jesus. E aqui, e aí lembrando, né, que esse é uma das dos debates mais duros de Jesus com as autoridades religiosas, né? Então, se a gente for relacionar aqui pelo menos 5 situações de confronto, né, de Jesus com as autoridades judaicas, certamente essa narrativa estaria entre elas, né? E quando eles insistem, né? E aí Jesus ele faz uma primeira provocação aqui, né? Eu falo o que vi junto de meu Pai, ou seja, Deus, e vós fazeis o que visse de vosso pai, né? Então, no primeiro momento, Jesus ele deixa um vácuo aqui, né? Ele fala, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês. Aí ele fala, não, o nosso pai é Abraão. E aí Jesus joga a contradição sobre eles, né? Se fosses filhos de Abraão, praticarias a obra de Abraão. Vós, porém, procurai matar-me a mim. Ou seja, de novo, Jesus está trazendo aqui, olha, estão tramando a minha morte. E aí o que que ele fala? Abraão não fez isso, né? Então ele fala, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, né? E aí Jesus de novo ele traz aqui, vós fazeis a obra de vosso pai, percebe? Mais uma vez aqui, essa questão está colocada. E aí eles só temos um pai que é Deus, né? E de novo Jesus joga a mesma contradição que ele disse em relação a Abraão, né? Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis. Ou seja, Jesus é filho de Deus, né? Como pode dizer que Deus é o pai se eles odeiam o filho e tramam a morte do filho de Deus, do Messias tão esperado nas Escrituras, não é? E é, Jesus depois ele vai afirmar categoricamente, né? Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. É a única vez que Jesus coloca de forma tão direta, né? Quando ele chega nas autoridades religiosas que confrontam o seu ensinamento e fala: vós sois do diabo, ou seja, eles não eles estão a serviço do mal, não do bem. Porque se Jesus vem da parte de Deus e ele é o tempo todo confrontado com os religiosos que deveriam ser guardiões da palavra, eles deveriam ser os aliados de primeira hora de Jesus quando foram seus principais opositores, percebe? Então Jesus ele fala, não, não é a serviço de Deus que vocês estão a serviço do diabo. E aí Jesus ele continua muito firme, né, quando ele fala se referindo ao diabo, né? Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Essa é uma outra afirmativa única aqui da narrativa de João. Quando Deus, e aí eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas assim, antes de ser um demônio, Lucifer, né? Ele foi um anjo de luz. Então, no primeiro momento, o mal não existia, né? Então, o diabo já foi um anjo.
porém, né, que era tido como um anjo de luz, né? Então, nas escrituras, ele vai ser chamado de estrela da manhã, né? Ou estrela d'alva, enfim. E ele era tido como um anjo que andava sobre pedras fulgurantes, né? Tido como o mais belo entre os anjos, né? E aí ele se corrompe o coração. E aqui Jesus mostra que, apesar dele ter sido um anjo, Jesus chama ele de homicida desde o princípio. Você fala assim, mas como pode? O fato de você estar entre as pessoas boas e não praticar uma má ação, uma ação reprovada por Deus, não quer dizer que a sua intenção esteja conectada com isso. Quando Jesus chama de homicida desde o princípio, é que a mentalidade sempre foi homicida, mesmo quando ele gozou da do cuidado de Deus, né? Quando ele foi honrado por Deus, por quê? Ele é um homicida, porque ele sempre tramou, né? Então, ou seja, Jesus nunca confiou nele, né? Então, ele foi homicida desde o princípio. Então, isso é uma questão atemporal, né? Que Jesus vem trazendo aqui, né? E chama ele de pai da mentira, né? E quando ele fala da mentira, ele fala daquilo que é próprio, né? Então, essa é uma designação de Jesus aqui para ele, né? Como o pai da mentira. E depois ele também desafia aqui, né? Quem me acusa de pecado? Porque as autoridades religiosas não conseguiam encontrar uma situação, um fato que sustentasse a perseguição que eles promoviam para Jesus. E Jesus desafia. Quem dentre vós me acusa de pecado? Eles não tiveram capacidade, porque não existe essa questão em relação a Jesus. E aí ele diz, e é importante que ele coloca aqui também, né? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Sabe aquela pessoa que você está insistindo, está investindo, e a pessoa não entra, não penetra a palavra de Deus? Porque quem não é de Deus não consegue assimilar as palavras de Deus. Porque é importante entender que aqui no plano material nós estamos em guerra espiritual. Então, quem é do mal, salvo algumas situações, ele vai permanecer no mal. Nem todos nós vamos conseguir trazer para junto de Deus. Você vai fazer todo investimento, mas a palavra não vai penetrar. Por quê? Porque a pessoa não é de Deus, não está aberto ao ensinamento de Deus. E aí, de novo, aqui os judeus afrontam Jesus, né? Primeiro, de novo, aqui, né, a questão do samaritano, associando ao mal, né? Sabemos que é samaritano e tem esse demônio. Olha a vinculação que os judeus fazem com os samaritanos. É samaritano e tens demônio. E aí Jesus, e aí eu acho que Jesus foi até calmo com eles aqui, né? Porque foi muito forte isso que eles colocaram, né? Mas Jesus, eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós procurai me desonrar. Então já não era um debate de ideias, nem doutrinário, era uma defamação, né? Então toda a narrativa deles era no sentido de desonrar Jesus, descredenciar Jesus e o seu ensinamento. E Jesus afirma que não procura a sua própria glória, né? Aí de novo, né, quando Jesus fala: "Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte". Novamente aqui, eles distorcem a palavra de Jesus. E de novo traz essa questão. Agora sabemos que tem demônio. De novo, como que um religioso pode o tempo todo estar associando toda a prática de Jesus, né? Os ensinamentos, as curas, como a ação do demônio? Eles que tiveram a oportunidade de presenciar tudo isso, porque eles cumprem um outro papel. O papel deles é sustentação das obras do maligno. Por isso, jamais a palavra penetra em cada um deles. E aqui que eles colocam: Abraão morreu, os profetas também.
O entendimento de morte que eles têm é muito temporal, né? Ou seja, a morte como um corpo sem vida. E o entendimento que Jesus traz sobre a morte é muito superior ao entendimento que eles estão aprisionados, né? Como uma questão, né? A pessoa morreu. Então, quando Jesus fala que não conhecerá a morte, porque a vida eterna não é morte, ela é descanso, ela é acolhida, né? A morte é a situação de pecado, morrer sem estar próximo do Pai. Isso é morte, né? Então aqui está nos dizendo o seguinte, não, como se Abraão morreu, os profetas morreram, quem você pretende ser, né? Eles nem falaram assim, quem você acha que é, não, quem você pretende ser com esse discurso, né? Então, as autoridades religiosas elas tinham um bloqueio, né, estabelecido e sistêmico em relação à palavra de Jesus e de toda intervenção de Jesus era a resposta era sempre o confronto, né? E aí Jesus ele coloca, né? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E ele o viu e encheu-se de alegria. E aí, de novo, eles trazem para a questão temporal. Mas não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? E aí, Jesus ele já fala, ele fala em uma outra ocasião que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Abraão, Moisés, Elias estão vivos até hoje. O céu não é habitado por mortos. O céu é lugar de vida, né? Quando nós partimos para o Pai, nós continuamos a viver, na verdade, viver plenamente, né? Porque esse mundo aqui é um campo de batalha. A vida plena é junto ao Pai. Então, Abraão, sim, ele exultou por ver o dia de Jesus. Ele está presente, ele está assistindo tudo o que naquele momento está acontecendo. E aí Jesus ele radicaliza no discurso. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu nasci antes de Abraão. Agora, como aquelas mentes fechadas poderiam entender que Jesus, que vem muito depois de Abraão, afirma que veio primeiro do que Abraão? Mas Jesus, ele não facilita, porque eles não têm humildade para entender. Então, Jesus, ele não procura facilitar mesmo o entendimento, porque eles vêm sempre para o confronto. Que aquele que quer entender a palavra de Deus, Deus ele vai usar uma linguagem de entendimento, mas eles não mereciam, porque o tempo todo eles procuravam desonrar e atacar o ministério de Jesus. E aí eles tentam, então, atirar pedras. Por quê que eles apanharam pedras para jogar em Jesus? Porque eles identificaram, quando Jesus fala que vem do Pai, que ele, o Pai é um, que ele vem antes de Abraão, que eles, enquanto homem, está se colocando como Deus. Ou seja, então ele está blasfemando, né? Então, na lei antiga judaica, a blasfêmia, ela era o castigo, né, da blasfêmia era o apedrejamento. Por isso eles pegaram pedras, mas não era o tempo de Jesus. E ele, como em outras ocasiões, ele se oculta e sai do templo. Amém? Então, essa é um longo discurso, não é? E o que pode trazer aqui, então, para a nossa realidade, né? E nós já estudamos aqui sobre a luz e trevas, né? Jesus é luz, mas aquelas autoridades religiosas do seu tempo eram trevas. Então é incompatível qualquer aliança de Jesus quando ele encontra pela frente que as trevas, pessoas que não estão dispostas a provar a verdadeira face do ensinamento, né, de Deus, que procuravam distorcer, se aproveitando da ignorância das pessoas para poder guiar o ensinamento conforme os seus interesses, explorando aquelas pessoas. E Jesus confrontava com esse posicionamento e era uma pessoa
que ameaçava esse modelo de ensinamento daquele tempo. Jesus não pensou duas vezes, ele confrontou, porque aquelas pessoas estavam distorcendo o ensinamento de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que sejamos luz nesse mundo tão conturbado, que assim como Jesus desafiou os poderes, os poderes materiais, né, os poderes reconhecidos desse mundo, que a gente até hoje não pense duas vezes em te confrontar com a injustiça, né, como a corrupção que permeia este mundo. Que a gente viva conforme aquilo que Deus espera de cada uma de nós. Amém? Muita paz, muita luz, muita harmonia, muita resistência para fazer o bom combate. Amém? Até mais. Forte abraço.